Fala turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Aqui no canal a gente sempre prepara vídeos sobre estratégias, sobre técnicas, sobre metodologias, sobre comportamento, tudo que você precisa para se tornar um estrategista aí com uma carreira longa e com muito sucesso. Eu sou o Bruno Lobo, diretor de planejamento, diretor de estratégia há um bom tempo nesse mercado de agência de publicidades, há uns bons mais de 10 anos por aí. Nessa aula de hoje a gente vai falar de algo que você provavelmente já ouviu e já viu se você já trabalha com publicidade ou propaganda ou se você está estudando também essa área. Hoje a gente vai falar de funil e provavelmente você deve ter ouvido falar de muitos funis por aí. Tem um funil de inovação, tem um funil de vendas, funil de conversão, tem funil invertido, tem funil de comunicação, de marketing, tem um monte de funil por aí. Mas todos eles derivam de um mesmo funil, de uma mesma metodologia que foi criada há um bom tempo atrás. E é essa história que eu vou contar para você hoje e vou te ensinar a metodologia do funil de comunicação, que é o funil que você mais vai trabalhar em toda a sua carreira aí dentro de uma agência de propaganda. Se você entender como ele é feito, como funciona cada etapa desse funil, você vai estar aí bem preparado para construir estratégias bem sólidas de comunicação. Como eu estava te dizendo, existem muitos funis por aí, mas hoje eu quero te detalhar apenas um, o funil de comunicação. E já adianto para você o que é o funil de comunicação e como ele é montado. E aí eu vou detalhar um pouquinho mais para você qual que é todo o significado que ele carrega por trás dele. Em primeiro lugar, a gente precisa entender como que o funil ele é construído. Ele é uma junção de 3 grandes etapas. A primeira etapa, ela se chama awareness. É uma etapa de consciência. Awareness em português quer dizer exatamente as pessoas terem consciência da existência de um produto, marca ou serviço. Se consideramos o awareness a parte do topo do funil, que é a parte mais larga, onde a gente tem um impacto e um alcance muito maior do nosso público-alvo, a segunda parte ela se chama consideração. O meio do funil é exatamente onde você precisa trabalhar interesse e desejo. Na primeira fase, as pessoas vão ter consciência da sua marca ou do seu produto, mas é na segunda fase, na etapa de consideração, que você vai despertar o desejo e o interesse deles de adquirir o produto. Se você fizer muito bem, você consegue chegar então no fundo do funil para trabalhar uma etapa chamada conversão. Esse nome se dá porque justamente você vai converter interesse em venda, vai converter desejo em gente indo lá no carrinho de compra do seu site comprando ou indo na loja e comprando. Essa etapa de conversão significa exatamente a provocação de ação no consumidor, para que ele tome uma ação de comprar aquele produto ou aquele serviço que ele conheceu, considerou e que agora ele está comprando. Mas veja bem, para você poder realmente construir e preencher muito bem o funil, você tem que entender o que está por trás do funil e qual é o significado que é atribuído em cada uma dessas etapas. E a melhor forma de entender isso é voltar um pouquinho atrás na origem do funil. Um dos pais desses funis de marketing e de comunicação era o Duke Smith. Duke Smith propôs um modelo que era basicamente o equilíbrio de 4 elementos necessários para que uma venda existisse. Daí essa analogia de balança que você está vendo aqui na tela. Os elementos eram atenção, interesse, desejo e convicção. Esses 4 elementos eles eram essenciais para que uma venda de fato acontecesse. E o desafio do modelo do Duke Smith era exatamente você delimitar qual é o peso certo que você precisaria colocar em cada um desses elementos para a venda acontecer. Se você colocasse um peso muito maior, por exemplo, em desejo e pouquíssimo em atenção, você provavelmente teria uma balança desequilibrada e muito menos pessoas realmente prestando atenção naquele produto. Agora, se você trabalhasse com um peso gigante em atenção e trabalhasse muito pouco na geração de convicção para uma compra, você também teria uma balança desequilibrada. Então, o equilíbrio desses 4 elementos era exatamente o segredo desse modelo proposto. E uma vez eles bem balanceados, uma venda seria basicamente inerente. O interessante desse modelo é a gente ver como ele divide os elementos em 4
e não em 3, como no funil de comunicação que eu acabei de detalhar para você. Basicamente, o que o Duke faz é transformar a etapa de consideração em 2 microetapas. Então, você tem a atenção, que basicamente é a awareness, você chamar a atenção das pessoas. Depois, você tem interesse e desejo. Essa etapa de consideração, que não era consideração para o Duke, era interesse e desejo, era exatamente você conseguir entender em que nível de relacionamento ou de prontidão estaria um público em relação à venda. Porque interesse é completamente diferente de desejo. Um público ele pode estar interessado em uma marca, de repente segui-la, acompanhá-la, mas não ter o desejo de comprar os produtos e os serviços dessa marca. Então é possível que haja interesse das pessoas para alguma coisa, mas não necessariamente um desejo de comprar essa mesma coisa. Esse modelo que o Duke trabalha divide essas 2 microetapas para justamente a gente conseguir equilibrar o tanto que a gente quer despertar o interesse das pessoas naquilo que a gente faz ou fala, mas também o quanto que a gente precisa focar para fazer com que esse interesse vire desejo. E uma vez virado o desejo, você consegue trabalhar a convicção. Para o Duke Smith, convicção era exatamente o elemento que antecipava a ação de compra. Convicção é o desejo convertido em ação. Convicção é a certeza que você quer algo. E, certamente, muitas pessoas desejam algumas coisas, mas não têm a convicção de que realmente precisam comprá-las naquele momento. Então, quando você divide interesse, desejo e convicção, basicamente você tem 3 elementos lineares para poder provocar exatamente esse relacionamento e essa ação do consumidor diante de uma marca. Mas o modelo do Duke Smith não era necessariamente considerado um funil, e sim 4 elementos que eram necessários para uma venda acontecer. Quase que ingredientes necessários para estar em uma receita para que o prato ficasse pronto. Várias outras pessoas começaram a desenvolver e pensar modelos muito baseados no Duke Smith e surgiu um outro modelo muito famoso, até hoje às vezes usado, que é o AIDA, o acrônimo AIDA, AIDA, que nada mais é do que a junção de outros 4 elementos que são atenção, interesse, desejo e ação. Veja que quando o AIDA ele é desenvolvido, ele também é desenvolvido como sendo 4 elementos necessários para você conseguir converter uma venda. O AIDA ele nasce como um modelo proposto para poder orientar os publicitários a como desenvolver os meios de comunicação que eles escolhiam. Então significa que um formato de comunicação, seja ele qual for, precisaria primeiro ser capaz de chamar a atenção das pessoas, despertar o interesse delas naquele assunto, gerar o desejo pelo produto, pelo serviço e terminar com um empurrão de ação, o famoso CTA. Em inglês, essa chamada para ação era o Call to Action, que era o CTA. Ou seja, toda publicidade proposta precisava desses 4 elementos para realmente mover as pessoas que viam aquela publicidade em direção à compra, em direção à venda. Conforme as metodologias eram sendo desenvolvidas pelas escolas de publicidade, administração de marketing, etc., esse modelo ele também sofreu evoluções ao longo do tempo. E a principal evolução que ele sofreu foi deixar de ser só 4 elementos necessários para um meio de comunicação, para um formato de comunicação, e ele passou a ser visto como um funil. Basicamente, a ideia de ver o AIDA como um funil era ver que na cabeça do consumidor, numa etapa de atenção, onde ele está sendo chamado a atenção por muitas marcas, há sempre um combate excessivo de marcas pela atenção dele. Então, há muitas marcas na memória do consumidor quando o consumidor está nessa fase. Todavia, conforme a jornada do consumidor vai progredindo, marcas vão sumindo da memória dele. De todas as marcas que você teve a atenção em algum momento na sua vida, certamente algumas delas conseguiram despertar em você um interesse de segui-las, de acompanhá-las e de poder pensar se aquilo seria relevante ou não para a sua vida. E poucas dessas marcas conseguem de verdade despertar o desejo do consumidor de comprar os seus produtos e os seus serviços. E geralmente, quando o consumidor vai para a etapa de ação, de comprar de fato uma marca, esse filtro está muito mais afunilado.
Basicamente, o consumidor vai ter na cabeça dele uma ou no máximo duas marcas para decidir lá na boca do balcão da loja, ou então quando ele está na gôndola de um supermercado ou fechando o carrinho de compra deles no e-commerce. O AIDA como funil passa a significar esse afunilamento de marcas que vai acontecendo na jornada do consumidor. Essa é a base que até hoje é usada para poder a gente estudar a brand equity das marcas, ou seja, o valor que as marcas têm. Se você acompanhar uma pesquisa de tracking de marcas, você vai ver pirâmides tais quais como essa, avaliando o quanto que as marcas conseguem ficar na cabeça dos clientes em cada uma das etapas que aquela análise está fazendo. O AIDA, até hoje, ele é um mecanismo de avaliação do valor da marca durante toda a jornada do consumidor. Então, olhar o funil AIDA pela ótica de afunilamento, seja afunilamento de marcas ou de clientes potenciais, é uma lógica que foi acompanhando a evolução das escolas de estratégia ao longo do tempo até chegarmos nos dias de hoje. E chegando no dia de hoje, eu volto para o funil de comunicação, que sem dúvida é o funil que você mais vai ver dentro de uma agência de propaganda. A diferença desse funil para o proposto pelo Duque e pelos outros demais que fundamentaram o AIDA é que essas fases de interesse e desejo, elas foram consolidadas nessa fase chamada consideração. Mas a lógica por trás do funil ainda é a mesma. A fase de awareness ou de consciência é a fase onde você chama a atenção das pessoas para um produto ou um serviço. A fase seguinte, de consideração, então, é a fase onde você vai cuidar desse desejo e desse engajamento do público pela sua marca, para que eles considerem comprar a sua marca. Então, o interesse e o desejo dos modelos antigos também habitam a etapa de consideração, porque é nessa etapa que você precisa trabalhar argumentos junto ao consumidor para que ele de verdade progrida no interesse e no relacionamento com a marca para poder caminhar para a etapa seguinte. A etapa seguinte, que é a conversão, é exatamente aonde você precisa gerar uma ação de compra. Tal qual o AIDA propôs lá atrás, que é uma fase de ação, a fase de conversão é também uma fase de ação. Você precisa promover uma publicidade que seja capaz de orientar as pessoas e levar elas aonde é possível fazer a compra daquele produto. Então, se você consegue entender o que está por trás do funil, você consegue entender justamente como planejar cada uma dessas etapas. E o segredo está aqui você entender como você pode trabalhar o seu mix de meios em cada etapa. Se a gente olhar, por exemplo, para a etapa de awareness, que é uma etapa onde eu preciso chamar a atenção de um grande número de pessoas, eu preciso, nessa fase, trabalhar bastante o alcance. Por isso que nessa fase, os meios massivos, os meios de massa, eles se destacam, como a televisão, os comerciais de televisão, out of home e rádio também. Esses são meios de comunicação que conseguem ter um alcance muito maior e por isso eles acabam sendo os preferidinhos na hora de você trabalhar a fase de awareness. Quando a gente olha para a fase de consideração, a gente começa a olhar como oportunidade outros meios que possam ser mais eficientes na hora de gerar consideração. Enquanto que um filme comercial pode alavancar a atenção, esse filme pode provocar as pessoas a procurarem mais sobre aquele produto em uma landing page, por exemplo, numa página especial de produto que explica todos os detalhes e benefícios daquele produto. Nessa fase de consideração, o consumidor está sempre mais interessado em informação. Ele quer alcançar um nível mais profundo de informação para poder amadurecer um pouco a convicção dele de comprar aquele produto. É uma hora também que a comunicação digital ela consegue ser muito assertiva, porque a gente consegue segmentar as pessoas nos meios digitais através do interesse delas. Então, se elas já têm interesse em algum produto ou se elas já visitaram o site de um produto, eu consigo fazer uma comunicação digital para realmente alcançá-las ou reimpactá-las, caso elas já tenham passado por algum canal da marca. As redes sociais também são muito usadas nesse momento aqui. Você consegue também trabalhar as redes sociais, inclusive trabalhar com influenciadores nessa fase, experimentando e provando os produtos e os serviços para gerar desejo.
A fase de conversão já pede outros meios. Você vai trabalhar o seu e-commerce, você pode trabalhar uma social store dentro do Instagram, que são as lojas, dentro do Instagram. Você pode trabalhar formatos, e-mails e mecanismos de venda dentro das redes digitais. Mas também são meios possíveis para a fase de conversão, uma loja física também. O mais importante, então, ao trabalhar o funil de comunicação é você primeiro entender o que há por trás de cada uma dessas fases, porque isso orienta as suas decisões estratégicas para dentro dessa fase. Trabalhar também um mix de meios para usar os melhores meios e os melhores formatos para cada uma das fases. Só que você não pode incorrer no erro de pensar que o consumidor ele é sempre linear, ou seja, ele sempre vai do awareness e da conversão. Porque o consumidor hoje ele é tudo menos linear. Basicamente, o consumidor pode ir para uma fase e voltar para a fase anterior, ele pode ir direto para a fase de conversão, ignorando a awareness e consideração. Você pode ter vários mecanismos de caminho dentro desse funil. Então, o ideal aqui não é trabalhar necessariamente uma campanha de maneira linear, porque o seu consumidor ele pode ser impactado por uma peça de consideração sem nunca ter visto a peça de awareness. Então, quando você trabalha o funil, você precisa mapear o seu consumidor e os desejos e as barreiras dele em cada uma das fases, provocando ele com as peças criativas mais assertivas para aquele momento em que ele está. Assim, se ele entra direto na fase de consideração, perdendo a fase de awareness, não haverá problema, porque a peça de comunicação de consideração vai falar com ele naquele momento ali. Se você cria uma campanha que, para entender uma peça de comunicação, você tem que necessariamente ter passado por uma peça de comunicação no estágio anterior, você pode colocar a sua campanha inteira em risco. Porque o consumidor hoje ele não é linear, ele pode ser impactado em diferentes lugares, em diferentes momentos. Então, o ideal quando você pensa a sua estratégia de comunicação é estabelecer o que a marca precisa falar em cada momento do funil, de maneira independente, porém interligada. Ou seja, se você cria uma campanha 360 que vai percorrer todas as fases, é óbvio que a linha mestre da campanha, o conceito da campanha, a abordagem da campanha, ela vai se fazer presente em todas as etapas do funil. Mas as peças de comunicação em si, elas vão contar a história adequada para aquela etapa. Por trás desse funil, então, existe uma grande oportunidade que é você ser capaz de desenhar uma campanha 360 graus. Uma campanha 360 graus visa você trabalhar do awareness da conversão, mas nem sempre a sua agência vai trabalhar do awareness e da conversão. Tem muita agência que para na consideração, porque a etapa de conversão muitas vezes é feita por uma outra empresa especialista em conversão. Não tem problema nenhum, você vai descer e construir as suas fases de awareness e de consideração e brifar a equipe que trabalha com consideração para que a campanha não perca ali a sua conexão. Mas a grande vantagem de você olhar através das fases é você justamente fazer, como eu falei agora há pouco, o mapeamento da vontade, do desejo e das barreiras do consumidor em cada fase, conseguindo entregar peças específicas. Essas duas oportunidades, quando você trabalha na prática, elas são gigantescas para as marcas. Eu me lembro, por exemplo, trabalhando com Nivea, que a gente construía uma estratégia de comunicação a partir do awareness e descendo até uma entrega de criativos dinâmicos na fase de conversão. A gente conseguia mapear o consumidor e as suas barreiras em cada uma das fases e descer uma linha criativa através dela, criando mensagens específicas para cada um dos momentos do funil. Então você consegue ver a sua estratégia tomando forma e sendo eficiente conforme você vai acompanhando a jornada do consumidor. Isso te dá uma visão mais integrada do que a comunicação pode oferecer para os seus clientes, mas também amadurece você enquanto planejador, sendo capaz de trabalhar desde um insight que gera um briefing criativo, que desperta uma comunicação, até a fase de conversão, onde você trabalha de maneira mais tática, prevendo meios e formatos e mensagens para poder ser efetivo ao gerar uma ação de compra no consumidor. Mas se você me vê falando muito sobre mídia, sobre e-mails, e você está aí pensando, cara, então eu preciso estudar pra caramba mídia para poder trabalhar com funil,
Não, você não precisa estudar necessariamente mídia para poder trabalhar com funil. O que você precisa trabalhar muito em você é justamente o entendimento de cada uma das fases e como elas devem ser abordadas, como uma campanha estrategicamente precisa ser trabalhada em cada uma das fases. E duplar com a mídia, que vai fazer um estudo de canais, conseguindo entender a penetração de cada meio e a afinidade de cada meio diante do público-alvo. O mídia vai conseguir trazer para você estudos de meios e de formatos para empoderar a sua estratégia e juntos vocês vão trabalhar escolhendo e fazendo essa curadoria do que vocês vão levar para dentro da campanha. Da mesma forma, você pode indicar o que falar em cada fase, mas você vai precisar duplar com o time criativo para que o redator e o diretor de arte construam de verdade as peças criativas para aqueles formatos. O papel do estrategista aqui não é dominar o conhecimento que existe em outros departamentos, mas dominar o conhecimento que requerem dele. E o conhecimento que se requer de um planejador ao trabalhar com funil é exatamente a compreensão do que é o funil, das etapas do funil, e do que cada etapa precisa. O planejador vai descer um estudo de público para poder trazer os desafios, as barreiras de cada uma das fases e duplar com os times para poder trazer uma estratégia bem afinada, com uma visão 360 graus. Beleza, entendido até aqui, eu quero te ajudar com uma informação extra. Eu quero te dar um passo a passo de como você pode trabalhar com o funil de comunicação. O primeiro passo para você trabalhar com funil de comunicação é entender muito bem o objetivo e as necessidades do seu cliente. E o seu cliente aqui é a marca que você atende dentro da sua agência de publicidade. Por que esse objetivo ele é muito importante? Porque muitas vezes o cliente ele não vai ter uma clareza se o que ele quer está dentro da fase de awareness ou da fase de consideração. Então você precisa entender qual é o desafio do seu cliente. É um lançamento de um produto, então você precisa da fase de awareness, porque você precisa apresentar esse produto para as pessoas. Se o objetivo dele é gerar mais vendas dentro do público-alvo dele, que já conhece ele, talvez você não precise trabalhar tanto a fase de awareness e possa descer direto para a consideração, trabalhando ali com meios e formatos que já induzem essas pessoas ao desejo de comprar. Então, quando você começa entendendo o objetivo do seu cliente, você consegue de verdade entender o quanto que você vai usar ou não vai usar o funil de comunicação. Decidindo então as etapas que você vai precisar considerar para poder trabalhar para atender aquele objetivo. O segundo passo, ele é básico para você poder começar a trabalhar, que é você entender qual é a verba, qual o investimento o cliente tem para aquele projeto, para aquele briefing, aquele job. Se o cliente não tem uma verba grande o suficiente, talvez trabalhar todo o funil seja desnecessário. Então você precisa entender o objetivo e o investimento para poder decidir como você vai trabalhar o funil de comunicação e em quais fases você vai dar maior atenção. Entendido essas duas etapas, você pode ir para a terceira etapa, que é mapear o comportamento do consumidor naquelas fases que realmente você vai acionar dentro do funil. Mapear aqui o comportamento do consumidor é fazer de verdade uma pesquisa com o público, entendendo quais são os hábitos dele naquela etapa do funil, quais são os problemas que ele diz ter nessa etapa do funil, que tipo de mensagem e comunicação a gente vai precisar para poder convencê-lo e superar aquela barreira que você descobriu nesse mapeamento com o consumidor. Sendo então munido dessas informações, está na hora de duplar com as outras áreas. Então você, planejador, estrategista, vai sentar com o time de mídia e com o time de criação para poder desenvolver os meios e os formatos que são necessários para a campanha acontecer nas etapas do funil que você estudou. Permita que eles incorporem à sua estratégia todo o conhecimento técnico que eles têm da área deles e juntos construam a melhor campanha de comunicação possível. Quando você conseguir enxergar muito bem a sua estratégia de comunicação ao longo do funil, levando em consideração a jornada do consumidor e os problemas dele, você também precisa de um último passo, que é estabelecer os resultados esperados para cada fase.
Ou seja, se você está trabalhando um meio e um formato de awareness, você precisa trabalhar muito provavelmente o alcance. Então você tem que estabelecer essa métrica. Se você está trabalhando consideração, você precisa definir o que você vai medir como métrica de consideração. E a mesma coisa quando a gente fala da conversão. Estabelecer as métricas é muito importante, porque quando você levar a sua estratégia para o seu cliente, ele vai conseguir entender não só como vocês construíram a estrutura da campanha como um todo, mas também ele vai entender o que ele precisa medir, mensurar para poder saber se aquela estratégia proposta ela é assertiva, eficaz ou não. E é aqui que está o segredo de trabalhar com o funil de comunicação. Trabalhar o entendimento das necessidades do cliente, as necessidades do consumidor, os melhores meios e formatos para ativar o funil da forma que faz parte da resposta ao projeto e definir as métricas para você poder avaliar o quanto que a sua estratégia de comunicação foi de fato assertiva. Para finalizar então o estudo de hoje, eu quero pedir para você estudar mais a fundo o que é o funil de comunicação, conversar com os mídias para poder entender muito melhor como eles fazem os estudos de e-mails e se preparar ainda mais para poder trabalhar com o funil. Olhe outras campanhas, veja outros cases, comece a estudar e ter a visão de separar as coisas. Bom, nessa campanha que eu estou estudando, essa aqui seria uma peça de awareness, essa seria uma peça de consideração, essa seria uma peça de conversão. O que as pessoas falaram em cada uma dessas peças? O que mudou em cada uma dessas peças? Como essas peças evoluíram uma mesma campanha sem perder a conexão? Se você fizer essa desconstrução de outros cases e de outras campanhas que você possa estar acompanhando, cada vez vai ficar mais claro para você como desdobrar uma campanha em cada fase do funil. Se você precisar revisitar essa aula, você pode sempre ver esse vídeo, mas se você precisar dos slides que eu mostrei, você pode vir aqui no link da descrição que vai ter o link para o Google Slides. Eu quero conhecer você que quer estudar junto comigo, estudar mais sobre estratégia, então se apresenta lá nesse link, tenha acesso a esse material para a gente poder estar estudando junto. E se você quer também tirar dúvidas e materiais complementares, entra lá no time do Telegram para a gente poder junto trocar ali e aprender mais sobre estratégia também. Se esse vídeo foi esclarecedor para você, não esquece aí de curtir, de seguir o canal e estar sempre aqui junto comigo estudando estratégia. Seja sempre muito bem-vindo aqui, sempre vai ter conteúdo novo toda semana. Então, eu estou sempre esperando por você. Até a próxima, muito obrigado.